Olá, meu nome é Ana Maria e nesse vídeo vamos falar sobre fármacos utilizados no tratamento de diabetes mellitus 2, segundo Remúmia. Metformina, estimuladores da ação de insulina. Atua na resistência à insulina, na redução da produção hepática de glicose e do aumento da captação intestinal de glicose. Aumenta a capacidade de ação de insulina nos tecidos, principalmente no fígado. O uso pode ser benéfico em disfunção hepática. Associada às sulfonilureias, determina um efeito hipoglicemiante aditivo. Indicada para obesos ou com sobrepeso, pois não aumenta o peso e pode favorecer discreta redução de peso nos primeiros 6 meses de tratamento e por não causar hipoglicemia. Redução significante da incidência de complicações cardiovasculares em pacientes obesos pelo efeitos redutores de biomarcadores de disfunção endotelial e de atividade inflamatória vascular. Os efeitos adversos mais frequentes são desconforto abdominal e diarreia, usualmente leves e transitórios. Menos de 5% dos pacientes não toleram a metformina. A ocorrência de acidose lática é rara. Está contraindicada em pacientes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, doença hepática crônica e se há abuso de álcool. Interromper pelo menos 24 horas antes de procedimentos cirúrgicos ou administração de contraste iodado, pelo risco de comprometimento da função renal por precipitar quadro de acidose lática. Recomenda-se a reintrodução do fármaco na presença de função renal, hepática e quadro hemodinâmico normais. Iniciar com doses baixas, depois de refeições, 425 mg dia, com aumento progressivo e semanal, até atingir o controle glicêmico adequado. Cerca de 80% do efeito é obtido com a dose de 1.750 mg dia. Já as sulfonilureias secretagogos estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta do pâncreas, com duração de ação média a prolongada de 8 a 24 horas. Glicazida tem ação mais curta, indicada para idosos com diabetes, por haver menor possibilidade de hipoglicemia, e a associação de fármacos de diferentes mecanismos de ação. É necessário avaliar intensamente e repetidamente as mudanças do estilo de vida, o plano de autocuidado pactuado, a adesão ao tratamento e a progressão da doença. Não é necessário chegar à dose máxima de cada fármaco para avaliar a introdução do segundo, mas avaliar para evitar os efeitos indesejáveis. Diabetes mellitus tipo 2 é uma afecção progressiva. No estágio avançado, a combinação de fármacos é a regra para o controle glicêmico. Glicemia maior que 270 mg por decilitros, com quadro catabólico acentuado e sinais e sintomas sugestivos de grave deficiência de insulina. Assim que a glicemia estiver controlada e houver melhora da sintomatologia, considerar a manutenção não farmacológica combinada ao uso de antidiabéticos orais. Depois da sequência de indicações terapêuticas, caso não se alcance o desejado controle clínico, deve ser avaliada a necessidade de encaminhamento ao ambulatório de especialidades, segundo o protocolo 2. Insulinas para diabetes mellitus 2. O diabetes tipo 2 é resultado de graus diversificados de resistência à insulina em associação com a deficiência relativa de secreção. Pode progressivamente diminuir a resposta à monoterapia quando é necessária a combinação de fármacos com diferentes mecanismos de ação, inclusive a introdução de insulina, que deve ser cautelosa. A princípio, com pequenas doses e com titulações adequadas, visando evitar eventos hipoglicêmicos, contribuindo com a adesão ao tratamento. Doses devem ser progressivas, com base na evolução dos resultados de glicemia capilar e hemoglobina glicada. Sequência recomendada para tratamento com insulina. Iniciar pela aplicação de cerca de 0,2 unidades por quilo à noite antes de dormir, 8 a 9 horas antes de acordar. Monitorar e ajustar segundo os valores glicêmicos em jejum, incrementando até que se consiga manter o perfil glicêmico desejável sem o surgimento de hipoglicemia. Se valores de jejum são normais, mas nos outros períodos do dia estão acima do recomendado, antes do almoço, antes do jantar, ao deitar, recomenda-se prescrever a segunda dose da insulina pela manhã,
Pode-se iniciar com 4 unidades e ajustar com 2 unidades a cada 3 dias, até o controle glicêmico adequado, mantendo os antidiabéticos orais. Se teores elevados de hemoglobina glicada são persistentes, com perfil de glicemia capilar de 8 pontos, é necessário um esquema insulínico intensivo, com insulina NPH irregular, mantendo os antidiabéticos estimuladores, as metforminas. Em geral, recomenda-se a suspensão dos secretagogos, as glicasidas. Estas são recomendações gerais que devem ser adaptadas de acordo com o estilo de vida do paciente e o padrão alimentício nas 24 horas. Algumas condições clínicas exigem insulinoterapia imediata. São elas: emagrecimento rápido e inexplicado, hiperglicemia grave, hiperglicemia grave mais cetonomia e cetonúria, doença renal ou hepática, gravidez, infecção, cirurgia, pós-infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. O uso de agonistas do receptor do LGP1 versus a insulinoterapia. O início do tratamento do diabetes mellitus 2 é realizado com antidiabéticos orais e pode ser necessário medicamentos injetáveis dentro de 5 a 10 anos de diagnóstico de diabetes. A adição de insulina aos antidiabéticos orais está bem estabelecida, sobretudo o uso de insulina basal, pois acarreta menos hipoglicemia e ganho de peso do que combinações usando formulações pré-misturadas de insulina ou insulina prandial. Uma abordagem padrão para otimizar os regimes basais de insulina é titular a dose com base de concentração-alvo de glicose em jejum, que é um índice simples de eficácia. O uso de agonistas do receptor do LGP1 tem sido fármaco alternativo utilizado para iniciar terapia injetável. Receptor do GLP1 não estão disponíveis nas listas de medicamentos do SUS e da Remume do MSP. Caso seja necessário, encaminhar solicitação para a Comissão de Farmacologia do SES ou Comissão Farmacoterapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para pacientes acompanhados na rede municipal. Conforme a necessidade verificada pela avaliação médica, as insulinas ultra-rápidas e de longa duração podem ser solicitadas para a Comissão Extra-Remume. Bom, assim terminamos esse vídeo sobre fármacos utilizados no tratamento do diabetes mellitus 2, segundo Remume. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!